Muito boa noite, é com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. Hoje, último domingo do mês de março, e então é aquele dia em que nós podemos fazer perguntas, né? É a nossa reunião de esclarecimento de dúvidas com o nosso irmão José Manuel. Então, aquele que tiver, assim, algum questionamento, vá lá com a Mara, pega um papel, faz a pergunta e que elas vão encaminhar aqui para frente. E aí o nosso irmão, dentro das possibilidades, vai responder ainda hoje, né? E vamos, portanto, agradecendo a Deus, né, a oportunidade, por mais esse momento em que estamos tendo, que possamos, Senhor, procurarmos a vivência de tudo que a doutrina espírita tem nos oferecido. E que o nosso irmão, que fará uso da palavra, possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nosso irmão José Manuel. Queridos irmãos, quando ela falou assim, hoje é dia de esclarecendo dúvida com o Zé Manel, o Zé Manel faz, tal, tem pessoa que o Zé Manel resolve todos os problemas. Eu quero passar para vocês essa segurança que o Zé Manel aparenta ter, que é a segurança de quem estuda permanentemente o Livro dos Espíritos. Se vocês estudarem, querem ser espíritas, vocês estudem o Livro dos Espíritos. Esquece o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Estudem esses dois. Não estou minimizando o valor das outras três, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e Gênesis. Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis já são uma amplitude daquilo que está nas leis morais e daquilo que está na formação dos mundos, na origem do universo, que é ampliado lá na Gênesis. Mas se quiserem ter segurança e saberem Espiritismo, estudem Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Comparem o que vocês vão estudar ali com a realidade do mundo e do universo. Que aí vocês vão ser espíritas confiáveis, seguros, convictos, sem fanatismo, Porque o que mais a gente vê por aí é, lamentavelmente, inescrupulosos falando em nome do Espiritismo, inclusive na televisão, no rádio, no jornal, e denegrindo e depreciando o verdadeiro Espiritismo, que acaba se tornando irrelevante ou considerado irrelevante para as pessoas inteligentes, pensantes, sérias e que causariam realmente modificações na sociedade. Eles abandonam isso como abandonam as religiões lá fora de um modo geral, achando que o Espiritismo está na mesma vala, está no mesmo saco. E não é verdade. Eu digo para vocês que eu leio muito pouco o que anda por aí. Quer dizer, leio notícias, leio economia, leio finanças, leio política, isso aí eu leio no dia a dia dos acontecimentos do mundo. Eu vejo, às vezes, canais alemães que são apresentadas matérias totalmente em alemão, que são as consoantes todas juntas, as palavras são só formadas por consoantes juntas, a gente não consegue nem ler aquilo. Mas eu entendo, e eu gosto de assistir o programa num canal alemão, que eu entendo porque eu procuro acompanhar o movimento do mundo. Então eu vendo as imagens, e às vezes eu capto uma palavrinha e tal, eu monto o esquema e eu aí começo a entender, porque as imagens são lindas, muito bem feitas, e é um trabalho de primeira linha. E eu assisto em alemão. Mas por que em alemão? Eu não sei uma palavra em alemão. Auf Wiedersehen, acho que é tchau, até logo em alemão, né? Acho que é isso. Isso se conheci. Muito spasiba em russo e algumas palavras, mas eu não posso assistir um programa de uma TV russa, porque eu sei que muito spasiba, algumas palavras de russo. Eu fui uma vez ao Paraguai e eu fui com uma turma e falei para eles numa loja assim, porque só tinha japonês no Paraguai, muito japonês, chinês. Eu falei para eles assim: se eu fizer um pedido em japonês, vocês pagam o pedido para mim? Eles falaram: claro que pagamos. Faz o pedido. Aí entramos numa loja que tinha um japonês. Eu cheguei para ele e falei: Okawa de Docha e Eukaú. Ele falou: qual? Aí me mostrou na estante, eu escolhi esse aqui. Ele apanhou, me deu. Eu falei para os bobões assim: paga? E eles pagaram. Como é que você sabe isso? Quando eu era criança, eu estudava com japonês. E uma vez eu falei: interessante, ele falava muito bem, ele ajudou, japonês, ele tinha que falar japonês. Aliás, eu nunca vi tanta gente falar japonês como no Japão, as criancinhas lá já falam japonês.
criança de 3, 4 anos, domino, falando japonês. Eu estudando com ele, eu perguntei, falei, como é que fala? Já me fala alguma coisa? Aí me veio na cabeça, eu quero comprar um carro. Aí ele me ensinou, ele falou assim, Okawa de Dosha e Okaú, e eu nunca mais esqueci aquilo. Lá, com uma pessoa japonesada, eu falei isso para eles e eles pagaram o carro para mim, porque ele foi na estante, eu escolhi um Mercedes-Benz, um Mercedes-Benz conversível, dourado, parece que ele até ainda está lá em casa, e muito bom, réplica perfeita e tal, e eles pagaram para mim. Não é que eu seja um sábio, não é. Eu procuro me interessar pelas coisas do mundo, pelo mundo que a gente vive. Olha, eu uso muito esse mundo aqui, eu sou até chamado Zé do Globo também, porque eu quero entender, eu quero sentir, eu quero que vocês sintam que nós não somos daqui, nós só estamos aqui por enquanto. Mas nós estamos de passagem, nós não podemos ficar agarrados aqui. Isso aqui não tem nada que nos possa prender para sempre como um paraíso. Não, nós vamos sair logo disso aqui e partir disso. Os problemas que nós estamos tendo aqui são os treinamentos que nós estamos fazendo para sair daqui. Quando nós passarmos desses treinamentos, encararmos os sofrimentos e resolvendo os sofrimentos com compreensão das causas do sofrimento, que são os medicamentos destinados às nossas almas. Não esqueçam e nunca separem isso da reencarnação, porque a reencarnação é o mecanismo a que nós estamos sujeitos e por isso nós estamos passando por esses problemas. Nós só estamos sofrendo aqui hoje, ou sofrendo nessa vida, porque estamos reencarnados nesse processo. Mas se o processo é de vai e vem, vai e vem, vai e vem, para subir sempre, é claro que nós não vamos ficar nele aqui agora toda a vida. Nesse corpo que nós estamos ocupando hoje, nós vamos ficar toda a vida. Daqui a pouco nós estamos indo. Mas vamos com os proveitos que tiramos. E o que os espíritos vieram dizer através da doutrina espírita para nós, é que a gente tem que aproveitar o mundo não para ganhar dinheiro, não para comprar apartamentos, mansões e aviões, mas aproveitar o mundo para a gente tirar dele o treinamento de nós próprios, como sentimento e como pensamento. É isso, esse é o tesouro que nós temos que adquirir e armazenar nesse nosso conteúdo, que é o espírito, que somos nós. Esse é o esclarecimento, vejam só. Com uma única vida é muito difícil explicar essas coisas. É impossível explicar Deus e a divergência social, humana, planetária em que nós vivemos. Uns sofrendo hoje, outros sofreram ontem, outros sofrerão amanhã. E é assim, esse é o processo. Não se pode olhar isso aqui de uma forma geral e achar que está errado. Isso só estaria tudo errado se nós tivéssemos uma única vida. Como o processo é o do vai e vem, no sentido de subir sempre, parar às vezes e retroceder nunca, como o processo é esse, todos os problemas que nós estamos passando hoje, nós temos que encarar e resolver. E não se destruir com eles, não se afogar com eles, não querer se matar por causa deles, nunca. O Espiritismo está abrindo a nossa mente, a nossa cabeça, para nós entendermos isso. Sejamos pobres ou ricos, sejamos inteligentes ou ignorantes, não importa. Nós somos nós. E vejam, observem, vocês jamais conseguirão se autodestruir, jamais. O suicida mata o corpo que ele está usando, mas jamais ele atinge a ele próprio. Continuará existindo e sofrendo, mais ainda, pelo crime que vai cometer contra si próprio. Vejam, a doutrina espírita esclarece isso, ensina, mostra, abre, descortina, tira a cortina dessas verdades. Quem estava tentando ou ainda tenta manter a cortina fechada quer enganar o povo. Uns, sem má fé, por estarem também enganados. Então, passam para frente aquilo que receberam e aquilo que foram obrigados ou convencionados ou condicionados a crer. Tem uma fé encaixotada, tem uma fé engessada, encapsulada, não é uma fé raciocinada. Os espíritos vieram abrir a cortina, tenham fé sim, mas a fé pelo raciocínio e não a fé pela fé, e não a fé pelos preconceitos do passado.
E não a fé pela cabeça dos outros, mas a fé pela inteligência. Tenha fé em Deus, sim, mas não o Deus que ama mais você do que o teu vizinho. Não o Deus que, ao invés de atender o vizinho, você vai pedir que ele atenda primeiro você. Não faça desse Deus um Deus igual o seu chefe, ou igual o seu ente querido humano. Tenha fé em Deus, sim, mas essa fé tem que ser acompanhada do raciocínio de que para esse Deus ser supremo amor, bondade, justiça e perfeição, ele não pode ter privilégio por ninguém, nem por você. Mas também ele jamais poderia deixar que você sofresse sem que esse sofrimento fosse bom para você, para a sua alma. Qual é o pai humano que permite que o filho sinta a dor de uma injeção ou de uma cirurgia, se não for preciso o filho passar por aquele processo? Nenhum. Mas qual é o pai e a mãe que leva o filho para o hospital para sofrer uma cirurgia dolorosa, cuja recuperação vai ser muito demorada e cheia de problemas de sequência de tratamentos, fisioterapias e etc. Mas o pai e a mãe levam com todo amor, ele vai passar pela dor, vai passar pela recuperação dolorosa, o pai e a mãe ali apoiando, incentivando, cuidando para que ele se recupere. Não é assim que os pais humanos fazem? Pois bem, a dor que nós sentimos e que não foi causada por nós nessa vida é a dor que Deus permite, como um medicamento, como a cirurgia, que nós vamos nos submeter na vida, nessa presente existência, para mexer com a nossa alma, para nós pensarmos diferente. Não pensarem que Deus venha nos salvar, porque nós acreditamos nele. Ele não precisa acreditar em Deus, não precisa nem crer em Deus, porque Deus é justo com os que creem nele e é justo com os que não creem nele. Ele é justo com os cristãos, com os muçulmanos, com os budistas, com os ateus, com os hinduístas, com toda a criação. Não poderia deixar de ser diferente sob pena dele não ser um Deus supremo. Como eu falei nesse último programa aí a respeito do Supremo Tribunal Federal, do Supremo, entre aspas, Deus que as igrejas pregam, e que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Supremo Deus das igrejas tem que voltar atrás para consertar as lambanças que vai. Fazer milagre? Por que milagre? Não existe um milagre, o Espírito vem mostrar, não é milagre, não existe milagre. Deus não vai contrariar as próprias leis dele, porque o Zé Mané está com uma dor horrível que não passa. Por melhor que seja o Zé Mané, como eu estou dizendo, se a dor é o remédio, o Zé Mané vai sentir a dor até ela causar efeito no seu espírito, em si próprio, para que ele mude como espírito, como alma. É o remédio para consertar a cada um de nós. E como nós sabemos, volto à tese da reencarnação, que nós estamos aqui, todos nós, num processo de reencarnação. Nenhum de nós aqui está pela primeira vez encarnado e nem está pela última vez encarnado. Por que se desesperar? Porque eu tenho uma perna mais curta, porque eu tenho 1,50 m, eu não cresci. Aliás, quando eu nasci, tinha uma história de que as crianças tinham que ser apresentadas à lua, depois que nasciam. Então muita gente já bateu com a cabecinha, lembra disso? Isso é uma tradição, isso é uma história, isso é um mito, isso é um folclore, né? Mas a minha mãe me apresentou a lua, mas se apresentou a lua errada. Ao invés de apresentar na crescente, me apresentou na minguante. Aí eu não cresci. Eu costumo até explicar, dar essa saída mitológica, para eu ter 1,50 m, 1,40 m e pouco. Não, eu não preciso ficar revoltado com isso. Eu não posso querer nessa vida ser jogador de basquete. Não é? Eu não posso querer ser saltador, de salto em vara, nem pular, salto triplo. Eu não posso fazer essas coisas. Mas eu posso passar correndo debaixo de uma cerca sem bater com a cabeça no arame. E Paulinho não pode. Paulinho que é jogador de basquete. Então nem eu nem Paulinho temos o que reclamar. Nem ele por ser alto, nem eu por ser baixo. Nem um por ser gordo, outro por ser magro. Nem um por ser feio, outro por ser bonito. Nós não estamos aqui para ser alto, baixo, feio ou bonito. Estamos aqui para, em qualquer situação, alto, baixo, magro, gordo, feio ou bonito, nós exercitarmos o nós. O nós. Você vale pelo que você é, pelo que você tem possibilidade de fazer, pelo que você tem possibilidade de aconselhar alguém, de ajudar alguém, de ajudar a si próprio. É por isso que você vale. Não é pelo teu carro, não é para você ter avião, não é para você morar numa mansão, nada disso. Isso são coisas que valem, enquanto uma tsunami não leva tudo e acaba com tudo.
Um terremoto, um sacode tudo e não derruba tudo. Uma chuva como a que nós tivemos aqui, não enterra tudo e acaba com tudo. Então vejam como os valores do mundo não são valores nossos, são valores de uso, valores de nosso uso. Então, se vocês querem, e eu acredito que queiram, aprender Espiritismo, não tem outra saída. Ou estudam o Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, ou não vão aprender Espiritismo. Vão ter uma vaga noção, uma noção das palestras e tudo mais, mas vocês têm que acompanhar, vocês têm que se interessar. Não venham ao centro por cacuete. Não venham ao centro, porque todo mundo tem que ter uma religião. Então, já que eu não sou católico, não sou protestante, eu vou ao centro. Lá é bom. Não é porque aqui é bom. É porque o que vocês vêm fazer aqui, eu ouvi sobre essa doutrina, essa é boa. E eu estou dando o ponto de partida. Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Porque, volto a dizer, como já toquei aqui, o que tem de irresponsáveis, aventureiros, charlatães e interesseiros, explorando o Espiritismo por aí, como tem explorando Deus, Jesus por aí afora, é uma vergonha. Eu me sinto mal em ver. Eu me sinto mal em ver. Pessoas irresponsáveis que leram um livro de um qualquer e está lá escrito que é espírita, aí sai, chega na televisão, ou no jornal, ou no rádio, e apresenta o livro como uma obra maravilhosa. Nada, tudo errado, mentira aquilo ali. Aquilo ali é fascinação, aquilo ali é misticismo. Aquilo ali é tara de quem escreveu, e o sujeito apresenta porque foi publicado pela federação, ou porque tem lá o carimbo de espírita, apresenta como espírita. O livro, quer ver? O livro, esse aqui é dos médiuns, né? Mas o livro, esses livros nossos atuais, da LAC, que é a melhor tradução, é a da LAC, Livraria Allan Kardec. É a melhor tradução porque é a tradução do Zé Herculano Pires, o J. Herculano Pires, isso também. E é muito boa a tradução dele, clara, bem objetiva, uma tradução limpa, clara, bonita, boa, fácil de entender. Então é a tradução da LAC. Então a gente até, aqui o livro que a gente doa, prevende e usa é esse da LAC. Mas olha só, é difícil se livrar destas pragas do interesse no dinheiro, o interesse nas vantagens através de tudo, do catolicismo, protestantismo, do espiritismo, do budismo, do Vasco, do Flamengo, do PMDB, do PSDB, tudo envolve o interesse no dinheiro. Se dá dinheiro, interessa para todo mundo. Então, isso lamentavelmente vira comércio. Então está aqui atrás. Tem até um que está escrito, tem umas edições piores ainda, que são vergonhosas. Aqui está escrito outras edições, mas tem umas mais novas aí, que está escrito best-sellers espíritas. E bota aqui uma porção de livros, uma porção de porcaria aqui, que não tem nada a ver com o espiritismo, e algumas até são contrários ao que ensina o espiritismo. Mas, lamentavelmente, aparece na contracapa. Então, aqui o nosso centro tem um carimbo, não espíritas. Quando aqui diz outras obras da edição, a gente mete o carimbo em cima, não espíritas. Na primeira contracapa, eles costumavam fazer o que está aqui, as obras, o que é o espiritismo, obras póstumas, está aqui, best-sellers espíritas, está aqui, mentira, isso não é. E nós aí metemos o carimbo, o centro aqui mete o carimbo em cima, não espíritas. No final, a mesma coisa, mete o carimbo em cima, não espíritas. Inclusive, o nome do autor é tão grande que dá a impressão que o nome do livro é o autor. É Luiz Carlos Carneiro. O nome dele é maior que o tamanho da capa. Você pensa que o nome do livro é Luiz Carlos Carneiro, mas é o cara que escreve para a LAC. Então, está aqui. Eu não consigo ler direito, acho que eu não consigo. Eu estou com catarata, sabia? E estou com medo de operar. O médico já falou, mas eu falei, hein? Se ele não tivesse me explicado como é que é a operação, eu teria operado. Mas como ele explicou, danou tudo. A gente sabe que catarata opera com o quê? Laser, né? Laser, é coisa tua, não é laser? Laser nada. Ele vai te explicar quando você fala assim, é laser? Não é laser. O pessoal fala laser, mas laser é para outra coisa. Aqui o catarata, aí pegou o olho. Assim, mostrou um olho desse tamanho quase. Aí tirou aquilo tudo de dentro. Eu já não me senti muito bem. Aí ele tirou a lente que tem aqui, ele falou, tá vendo isso aqui? Pois é,
Isso aqui a gente faz um corte aqui, eu não gostei, claro. Faz um outro corte aqui, dá uma anestesia aqui, e depois chupa isso tudo que está aqui dentro. Legal, né? Aí, e depois a gente vai colocar aqui, igual um silicone, um cristalino, um cristal diferente, né? Eu falei, que bonito, mas fazer isso em mim é meio complicado. Fazendo a gente não é complicado. Cirurgia é fácil dos outros, né? Mas quando chega a nossa vez, eu falei, que legal. Depois então a gente vai ver, eu vou vir aqui e tal. Ele falou, você fica à vontade. Então agora na hora de ler, eu tenho lembrando, eu tenho que ir lá e fazer essa desgraça. Não tem jeito. Mas está escrito aqui, ó. Está difícil. Os Três Magos, está aqui como obras espíritas, best-seller espírita, que é livros mais vendidos espírita. Peraí para mim, por favor. Aqui. Eu não estou conseguindo ler, não. Qual? Esse aqui? Qualquer um. O Rei dos Mendigos. O Rei dos Mendigos. Vocês imaginam um livro desse espírita, o Rei dos Mendigos? Uma cruz na estrada. Uma cruz na estrada. Você imagina? Best-seller espírita. Não é ridículo? É ridículo. E eu falo isso aqui, falo no jornal, falo na televisão. Está no YouTube, vai para o mundo inteiro. É ridículo. Estão prostituindo o espiritismo. Estão enganando as pessoas, se valendo de uma editora que se diz espírita para trapacear e iludir as pessoas. Que de boa fé. Veja, uma pessoa que não conhece nada de espiritismo, a gente recomenda o Livro dos Espíritos, ela compra o Livro dos Espíritos, abre aqui, vê best-seller de espírita, ela está autorizada e indicada para comprar esses livros também. Está escrito na obra básica do espiritismo. E a Federação Espírita Brasileira, que teria que cuidar disso, irresponsável e criminosamente não cuida, porque também tem os mesmos interesses em empurrar a enxurrada de livros deles para vender e ganhar dinheiro. Nunca ninguém me contesta. Eu falo isso vai lá para fora, eu falo na televisão, eu escrevo para ele, ninguém contesta, porque não tem moral. Não tem moral quando eu os acuso de serem de má fé. E quando eu falo isso e os espíritas do movimento ouvem, eles só têm duas alternativas. Ou eles me contestam, ou eles saem de lá, ou mudam lá, ou eles passam a agir de má fé. Passam a ser de má fé. Porque enquanto não sabe, como eu não sabia, fiquei mais de 20 anos lá, defendendo e divulgando esse sistema podre que está aí. Quando eu estava lá, eu estava inocente. Eu estava de boa fé. Quando alguém me perguntava, escuta o livro tal, você leu? Eu falei, não li não, mas você é da onde? É da FEB. Eu falei, então é bom. Sem eu ler, porque eu confiava. Eu achava que era coisa séria. Eu achava que era moral. E hoje eu digo que é imoral, não é sério, é vergonhoso, são de má fé, e ninguém me processa, ninguém me contesta. Por quê? Porque eu falo a verdade. E é claro que incomoda. É claro que incomoda. Quando eu falei a verdade na maçonaria, não me expulsaram por unanimidade, eu já não contei essa história, está nesse último programa. Por quê? Porque eu era a ovelha branca do rebanho. Vocês estranharam, porque costuma expulsar, não é? Alexandre, você riu porque expulsa a pré negra, né? Mas eu era a ovelha branca, num rebanho negro. Aí me expulsaram, é claro, expulsa a ovelha diferente. Então o que eu quero passar com vocês? Que vocês devam me seguir? Eu estou aqui pregando isso. Eu estou aqui já com minha ficha preenchida lá para ser candidato a vereador, a prefeito. Nada disso, tirem o cavalo da chuva. Eu estou falando que vocês têm que vir aqui para vocês resolverem o problema? Não, senhores. O que eu estou fazendo? Indicando vocês o Espiritismo. O Espiritismo não sou eu, é o Livro dos Espíritos. É aí que eu estou mostrando. Porque, como eu disse, vão irresponsavelmente para a televisão, para as revistas e para os jornais, falarem mentiras em nome de Espiritismo, dizendo que é espírita, e iludindo o povo, enganando o povo, por irresponsabilidade. E implicitamente por má fé. Porque o indivíduo não pode ser ignorante e estúpido e alegar que não sabia. Ele tem a obrigação de procurar saber. Então, o Livro dos Espíritos é o que vocês têm que conhecer. Não se preocupem em ler muito. Eu falei na sexta-feira aqui, até me confundi, eu não sabia que eu ia falar hoje, porque eu falei na sexta-feira, e me parece que a Alba Valéria falou assim, como é esclarecendo dúvida e ninguém tem dúvida, não foi? Você não me falou isso? Falou, não falou?
e que uma outra criaturinha ia falar hoje. Falou ou não falou? Então isso me confundiu. Não, sexta-feira que vem. É sexta? Não foi hoje. Mas eu entendi hoje. Eu vim hoje para presidir. Mas chegou aqui como era para eu falar. Eu falei na sexta-feira que eu peguei um livro. Eu peguei um livro na nossa estante. Eu tenho a impressão até que foi a Dirley que deu, que era do Miranda, do Dr. Miranda Forte. Ela me passou os livros dele lá, muitos livros e tal. E ele acho que estava lá na estante. Eu fui pegar um livro dos Espíritos e eu vi assim, aí um livro me chamou a atenção, estava assim do lado. O Grande Conflito, acho que é o Grande Conflito. Aí eu fui pegar o livro que estava assim dos Espíritos, peguei, mas peguei aquele também. Aí peguei aquele, sentei lá na cadeirinha e não me abriu onde eu ia ver aqui não. Aí eu abri aquele. Falei que interessante. E a autora me chamou a atenção, porque é uma autora muito conhecida, eu já tinha ouvido falar. Aí eu abri o livro, logo no início, vi a apresentação, um livro que muda a sua vida e tal. Aí fui lá no início do livro. Aí a primeira página, está aqui. Primeira linha, 2 linhas só que eu li, matou o livro para mim. Jamais eu ia ler aquele livro dessa grossura. Diz assim: quando o pecado entrou no mundo, Adão perdeu o contato com Deus. Sim, tá bem. Para quem crê nisso, é um prato cheio, né? Vale. Agora, para nós espíritas, você leu essas 2 linhas, você já acabou, matou o livro. Você vai ler o que aqui? Eu até botei no quadro aqui, já apagaram, mas eu botei no quadro. Quando você compra um livro para ver você adora física, matemática, você aí vai lá, compra um livro dessa grossura, com cálculo matemático, para você estudar. Esse cálculo chega a um resultado, né, que x é igual a infinito, x delta, 3, eu nem sei, tem umas já viram essas coisas ao quadrado, ao cubo, vezes y, com mais não sei o que, e menos 30, e 8, 9 ao cubo, aí tem mais umas 3 soluções. Já viram esses cálculos? Lindo, negócio espetacular, não é isso? Aí você comprou esse livro para ver isso aqui. Mas na primeira página, na segunda página, você vê lá 2, 3, 8, 5, 7, vezes 5. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 45, 45. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Tá? Pois bem, está na primeira folha ou segunda folha desse livro grosso. Você vai continuar analisando e lendo esse livro todo para chegar à conclusão de que aqui está errado? Você já eliminou. Não precisa desenvolver e gastar um mês analisando essa obra, porque você já sabe que o resultado dela é nulo, é errado, não te interessa. Interessa? Quando eu li as 2 primeiras linhas do livro, que diz que quando o pecado entrou no mundo, Adão perdeu o contato com Deus, para mim não interessa, porque eu já superei isso com o Espiritismo. Isso já está superado. Então eu leio muito pouco. Mas ontem, meu filho trouxe um livro do Rio que eu pedi para comprar. De alguma coisa que eu já falei na televisão. Carta a uma Nação Cristã, de Sam Harry. Sam Harry é um filósofo ateu, e que esse livro esteve como um dos mais vendidos nos Estados Unidos, o primeiro mais vendido nos Estados Unidos durante 30 semanas, na lista do New York Times. Aí, ele é de 2007, mas eu pedi para comprar, porque aqui na livraria não tinha, estava difícil, aí encontrei uma livraria no Rio, eu pedi para ele comprar, ele trouxe ontem. Me mostrou ontem, eu falei, o livro está aí e tal. Eu sempre, quando tem alguém me dá algum livro, eu peço para ela ler, depois ela me conta. Ou ela, minha neta, eu peço para ler, depois me conta, que aí pronto. Eu gosto só de livro pequeno, com letra grande e muita figura. Aí esse eu ainda leio, mas eu não gosto, eu sou de pensar muito. Eu leio no livro da vida, o livro da natureza, isso eu leio permanentemente. Agora, ler livro, olha, você sabe que eu hoje li o livro praticamente todo? Eu já estou só estou faltando umas 10 páginas ou 15 páginas, e eu querendo terminar antes da reunião para vir para cá, mas deu 6 horas, eu ia tomar banho e tal, e ainda estava lendo, aí não ia dar para ler as 30 mais ou menos páginas que faltam. Olha a diferença, que o livro encanta,
O livro é para espírita, o livro é para quem tem cabeça livre, aberta. O livro é para quem não está querendo achar que Jesus é o Salvador, que Deus vai vir me salvar. Não, o livro é aberto. O livro é para esclarecer, o livro é para contestar o que a humanidade engessada está fazendo. E eu, na conta dela, falou, acabou de ler? Eu falei, não acabei, mas falta muito pouco. Mas quem assistir esse programa meu, que está aí rodando na televisão, é o número 107, vai ser sorteado hoje aí. Quem assistir esse programa... Repete o nome do livro aí. Nós vamos ter no livro, né? O nome do livro? Né? É Carta a uma Nação Cristã. Nós vamos comprar para cá. Carta a uma nação... É para os Estados Unidos. A uma nação cristã. Foi feito para os americanos, mas é para todos os cristãos. Eu já pedi para... Vou encomendar, nós vamos ter aí, inclusive, para emprestar, porque vale a pena. Livro inteligente, livro que mexe, e não é espírita. Ele nem toca. Aliás, se ele conhecesse o espiritismo, ele tinha um problema resolvido. Ele não tem o problema resolvido no livro, porque ele não conhece o espiritismo. Ele conhece as religiões. Mas o espiritismo está misturado nisso tudo aí. O pessoal não conhece essa maravilha, essa doutrina extraordinária. Eu estou assistindo também uns programas sobre universos, multiversos de física quântica, que o Abel me manda de vez em quando, que me perturba bastante, porque eu levo meses para assistir porque eu assisto e volto. O cara fala uma coisa, eu volto para ver por que ele falou aquilo. Eu levo meses, às vezes, para ver para assistir coisa extraordinária. Por exemplo, a vida dentro do átomo. A física quântica desenvolveu um estudo como se o indivíduo cientista estivesse dentro do átomo, onde as leis são todas diferentes, onde a lei da gravidade não funciona, nada funciona como aqui, o normal. Então nós conhecemos esse universo, nós não conhecemos os outros. Por isso aí a física quântica, os cientistas tratam de multiverso. Eu falava pluriverso, eu já usei esse termo pluriverso nos meus programas de televisão. Eu já usei várias vezes, argumentando aquilo que a gente está vendo no desenvolvimento da física quântica. Então o espiritismo é essa doutrina do suprassumo do futuro. É a doutrina que não tem medo de ciência, pelo contrário, estudem, pesquisem, analisem, não acreditem de viseira, não acreditem porque o livro está falando, não, pesquisem, analisem, e vocês vão ver que isso aqui não tem contestação científica. Isso aqui só tem contestação de fanáticos e de quem não quer raciocinar. Mas cientificamente isso aqui não tem contestação. Pelo bom senso, isso aqui não tem contestação. Questionamentos filosóficos dos mais avançados não colocam a doutrina espírita em choque ou em xeque. É que não tem contestação. Não, eu fico até dependendo, acho que até às vezes com pouco assunto, né, Valéria? Ele vai falar o quê? Vai falar o quê no programa? O pessoal não pergunta, o pessoal não questiona. Porque o pessoal que poderia questionar está lá embutido aí, está com outras coisas embutidas, então tudo bem, é o que nós temos esclarecido. Mas esse programa que nós estamos rodando aí, Valéria, esse nosso último, ele trata de 80% desse livro ali, Carta a uma Nação Cristã, que eu li quase que num dia. Por que eu li? E ele está todo riscado, porque eu tenho mania de ler e riscar aquilo que eu concordo, então o livro está todo riscado, o meu... eu já estou chegando no final, então está todo riscado, porque eu acho que tudo que está escrito ali devia ser sublinhado, devia ser riscado, destacado, porque é tudo aquilo ali. O programa esse nosso que está na televisão, aí o último 107, número 107, fala sobre uns 80% do livro. E quando vocês lerem, assistam esse programa nosso que está aí, quando vocês lerem esse livro aí, vocês vão ver realmente. Por quê? Eu sou um sábio? Eu sou mais inteligente que o Sanheri? Nada! Eu sou espírita. E o que eu passo é o espiritismo. O que encanta não sou eu, com 1,50 m, olhos de cor indefinida, gordinho, carequinha, chamo Zé Mané. Não sou eu que encanto coisíssima nenhuma. É o que eu passo que encanta. E o que eu passo não é para vocês me seguirem, é para vocês seguirem, irem atrás do Livro dos Espíritos. Está tudo aqui.
Por isso eu iniciei e vou terminar o comentário dizendo o seguinte: se quiserem conhecer o Espiritismo, Livro dos Espíritos. Quem não conhece o Livro dos Espíritos não tem a autoridade, a autorização de se dizer espírita. Kardec lá atrás, na época da codificação, ele chegou a criar uma carteirinha para que ele denominou de espírita professo. Só quem tivesse aquela carteirinha podia se apresentar na França ou em qualquer parte do mundo como espírita, porque era autenticada pela Sociedade Espírita Parisiense, que ele fundou, para ter uma seleção. Porque senão todo mundo se diz espírita, como é o caso de hoje. 90% ou mais dos que se apresentam como espírita aí, falando sobre espiritismo, não são espíritas. Tem noções de espiritismo misturado com tudo que é mediunidade, está espalhado pelo mundo, e aí nego diz que é espírita. Lê um livro do Chico Xavier, eu sou espírita. Eu tenho um dentista que é espírita, professo, eu posso dizer assim. Ele é espírita, professo, de carteirinha. E ele não vem a centro nenhum. Ele se tornou espírita pelo nosso programa de televisão. Conhece espiritismo, tem noção plena do espiritismo, é inteligente, esperto. E a primeira pergunta que ele fala, quando alguém vai lá no consultório dele, ou quando estão conversando, que você fala que é espírita, ele fala assim: você já estudou o Livro dos Espíritos? Você conhece o Livro dos Médiuns? Não, o Livro dos Espíritos eu tenho, mas eu não, aí já sabe que não adianta discutir e perder tempo com um moço que não é espírita. Então a maioria das pessoas que se dizem espírita tem uma vaga noção, acredita na reencarnação, acredita na mediunidade, tem uma vaga ideia, mas não vão ficar na lenga-lenga do mundo, e não vão entender o espiritismo. E entender o espiritismo nos ajuda, nos tira do atoleiro do misticismo, do fanatismo, das crendices, das superstições. Conhecer o espiritismo nos liberta disso tudo. Agora, é claro que muita gente não está querendo sair disso. Pelo contrário, está querendo entrar nisso. Tem muita gente que adora adora até ser enganado. Eu vi uma passagem na novela, estava passando assim, vi uma novela que eu combato muito, né? Porque não tem nada que preste. Mas eu vi uma mulher saindo de dentro do outro, até uma comediante, ou entrou no cara, né? Para falar, ela que morreu, né? Uma gorda que operou o coração. Aí ela entrou para falar através do cara para o cara que ela estava morta. O pessoal adora isso, adora. É por isso até que as novelas exploram, claro. Exploram imoralidade de tudo quanto é jeito, porque todo mundo gosta. Falei também isso nesse último programa, a respeito, o povo gosta. A tal do UFC, dá na cara do outro, chuta a cara do outro, arranca dente, fratura o crânio, racha crânio. E é homem, o ser humano contra ser humano. Engraçado, na briga de galo, a polícia vem e prende todo mundo, né? A Associação Protetora dos Animais vem, prende todo mundo, dá uma confusão danada, briga de galo, né? Briga de canário da terra. E, no entanto, vai todo mundo, passa em rede mundial, milhões de pessoas assistindo esse tal do UFC, um partindo a cara, rachando o outro. Não teve um friburguense que deu um chute na cara do inglês, o cara caiu na hora agora? O pessoal gosta, aplaude, isso é bonito, isso é bom. Big Brother, imoralidade, coisa baixa, chula, coisa de submundo. Assistir aquilo, mas como? Mas vocês acham que ninguém assiste? Assiste, porque se não assistisse, a Globo não lançava, nenhuma rede de televisão passava. Todo mundo faz caminhada pela paz, queremos paz, todo mundo de branco, e os filmes que passam no Tela Quente, na Noite da Coruja, o que passam? Filmes só de violência, agressão, arrebentação. Quando a televisão evoluir para sair cheiro e sangue e coisa, e você participar, aquilo vai espirrar, cheiro de pólvora e sangue na sala, pedaço de cérebro. Quando terminar o filme, tem que vir chamar empregado, ou você mesmo, pega um balde e vai limpar a sala depois do filme. Morte, desgraça, violência, não é? Não é? Mas essa é a humanidade que está querendo paz? Está querendo respeito? Está querendo melhorar o comportamento moral das pessoas? Assistindo Big Brother, assistindo novela, UFC, filme de violência? Vejam, queridos, é o nosso mal.
De repente nós nos pegamos vendo isso, fazendo isso. É o nosso mal. É o que o povo quer. Por isso que o povo sofre. O que predomina na terra? O sofrimento, não é? A injustiça, não é? E por que vocês acham que é assim? É o que predomina? É porque nós somos assim. Não poderia ser diferente. Analisem. Eu quero que vocês sejam filósofos. Filósofo é aquele que pensa. Por quê? Para quê? Não é, Magui? Para quê? Lembra que eu uma vez comentei isso com você? Você vai comprar um armário, mas para quê? Ah, porque o outro que eu tenho lá em casa... Bom, então você vai trocar um armário por um armário. Mas aquele que eu tenho lá, a porta não abre para lá, ela abre para cá. Mas é necessário realmente você trocar, porque a porta abre para lá ou para cá? Você vai ver que não é. Você está indo no embalo. Não precisa. Você tem que ter o necessário. Tem que ter conforto, sim. Por que não? Se você puder, não precisa você dormir numa cama de prego. Se você pode dormir num colchão confortável, claro. Você compra um colchão confortável. Mas se você precisar dormir na esteira, durma na esteira e não reclame. Porque muita gente não tem esteira para dormir. Não é? E vocês não poderiam estar numa situação de quem não tem esteira para dormir? Poderia ou não poderia? Ou isso só acontece com eles? Eles foram nós ontem. E nós poderemos ser eles amanhã. Por que não? Aprendam a não reclamar, a entender as situações por que estão passando e a viver bem essas situações. Lá em casa, quando a secretária tem que perguntar alguma coisa se está bom, ela pergunta a quem? A mim? Nunca. Ela já sabe. Às vezes ela se esquece. O senhor gostou? Não vou te perguntar não, porque ela já sabe que eu gostei. Para mim, se está salgado, tá bom. Está um pouco sal, tá bom. Se não está doce, tá bom. Eu não reclamo. Aprendi isso. Eu reclamava muito. Quando era garoto, não gostava de manteiga, não gostava disso, não gostava daquilo. Aprendi, não podemos fazer isso. Afinal de contas, eu que tenho que fazer isso comigo. Eu não posso fazer por vocês, nem vocês fazerem por mim. Pensem, então eu quero que vocês sejam filósofos. Perguntem para quê? Por que eu não estou gostando? Eu falo com as minhas netas assim, Giló tem uma marca cruel, né? Quer provocar as crianças, você gosta de Giló? Não. Não é? Tem uma marca cruel, o raio do Giló. Sabe como é que eu imaginei assim? E se eu caio um dia de paraquedas num lugar que só tem Giló? Eu vou ficar num deserto, mas que só tem Giló. Eu vou comer Giló com todo amor e carinho. Você pega uma pessoa faminta e você fala, você gosta de Giló? Ele já está comendo o Giló. É a coisa mais deliciosa do mundo para quem está com fome. E vejam bem, vocês sabem que tem 4 milhões de pessoas morrendo de fome na Somália hoje? Tem 4 milhões de pessoas, de irmãos nossos, morrendo de fome na Somália. Na África, vocês sabem também que tem milhões de pessoas hoje morrendo de fome. E por que não somos nós que estamos lá? Não poderia ser? Eles podem ser nós amanhã. Por que não? Eles não são filhos de Deus? Deus os colocou lá por uma razão. E essa razão nós podemos estar metidos nela hoje, fazendo o que não devemos. E para nós sermos tocados no fundo e envergados, às vezes no orgulho, na vaidade, no preconceito, nós vamos para lá, nessa grande oportunidade, sagrada cirurgia para as nossas almas. É o sofrimento, vai doer, vai, mas é o que vai te curar, é o que vai te levantar como alma, como espírito imortal. Aqueles que estão lá na Somália hoje, no Haiti, eles já podem estar se livrando do planeta, se eles estiverem passando legal por aquilo. A Guiné Equatorial, que o Florindo Rendeiro de Portugal mandou para a gente um vídeo através do programa da televisão, assistem em Portugal, assistem no mundo inteiro. Nós temos aqui contatos com vários países, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Canadá, Holanda, Japão, até no Marrocos, que é altamente islâmico. Nós temos assistentes em todas as partes do mundo.
Então ele mandou a Guiné Equatorial, um filme aqui da Guiné Equatorial, é nesse cantinho por aqui assim, encaixa quase no Brasil. Não, é aqui, encaixa no Brasil mais ou menos, é na África. É na África, era uma possessão da Espanha, mas é na África. Crueldades, coisas terríveis acontecendo lá, que você no vídeo fica impressionado. Aí você fala, são seres humanos? São nossos irmãos. Podia ser eu ou qualquer um de vocês que estivéssemos lá. A pergunta é a seguinte, Magui, por que não somos nós que estamos lá? Então coloquemos o pé atrás, a barba de molho. Nós poderemos estar lá na próxima. Nós poderemos estar lá na próxima, tendo que comer só jiló quando tiver, e apanhando todo dia, e sendo torturado todo dia, e tendo que aguentar esse sofrimento terrível todo dia. E Deus não vê isso? Sanherres fala isso nessa carta às nações. Lembra quando eu falei aqui que na nossa tragédia uma família de 14 pessoas morreram 12 e escaparam 2, e todo mundo falou, ó, que milagre, escaparam 2. Lembram que eu falei aqui, milagre o quê? Milagre coisíssima nenhuma. À luz de uma única vida, as pessoas acharem que morreram 12, sobraram 2 e Deus não foi bom. Levou 12 da família, entes queridos, e deixou 2. Eu lembro que um rapaz, motorista de ônibus, morreu a família toda no Floresta, e ele estava de serviço. Quando ele foi entrevistado, ele falou, infelizmente eu estava de serviço, que eu queria estar lá com eles. Ele queria ter morrido com eles. Então qual foi o mérito de 2 sobrarem e 12 morrerem? Isso foi um milagre ainda? Você chama isso de milagre de Deus? Ou você tinha que desacreditar de Deus? Tinha que desacreditar de Deus. É o que o Sanherres argumenta. Como vocês podem continuar fingindo que aceitam uma definição de Deus desse jeito? Um Deus que permite isso? Não conhece o Espiritismo. Aqui está fechada a questão. Isso aqui está revelado para o mundo. E os espíritas estão bobeando em passar isso para o mundo entender. Mas através do Livro dos Espíritos e através do Livro dos Médiuns, que eu recomendo para vocês, não deixem de estudar. Vale a pena. Isso faz a diferença da vida para a morte. Dá? Já que ele está falando em Livro dos Médiuns, nós temos aqui uma pergunta. Explique de forma simples a mediunidade. Pode ser explicado de forma simples. Mediunidade é a capacidade que o espírito encarnado tem de se conectar e se ligar com espíritos desencarnados. Todos nós temos essa possibilidade. O nosso perispírito, que é o nosso envoltório fluídico, ao nosso redor tem um fluido, tem uma fumacinha, tem uma névoazinha, que é o perispírito, que nos integra, que nos liga ao corpo. O espírito, nós quando desencarnamos, os espíritos desencarnados são envolvidos e integrados por esses fluidos, por essa fumacinha, por esse vapor, por essa matéria quintessenciada, essa matéria fluídica. Essa fumacinha do espírito, esse vapor do espírito, essa matéria fluídica, volátil do espírito, é a mesma que nós temos aqui encarnado. Só que nós estamos imersos na matéria bruta, e eles estão fora, só com a matéria fluídica. A matéria fluídica deles facilmente se envolve com a nossa e há uma acoplagem, há uma junção desses fluidos do desencarnado com o nosso, e os pensamentos são facilmente transmissíveis de um para o outro e de um para o outro. Isso acontece na comunicação e isso acontece também na obsessão. Quando o espírito, amigo ou inimigo, começa a se chegar pelas práticas do que está encarnado e pelo gosto do desencarnado, eles se afinam e se ajuntam, e se ajuntam, e se ajuntam, e se ajuntam. É impossível se livrar disso. A mediunidade faz parte de nós, porque nós somos espíritos. Ora encarnados, ora desencarnados, nós continuamos espíritos. E continuamos com entes queridos e com inimigos, com desafetos. Então a mediunidade, ela não depende do indivíduo ser espírita. Tem muito mais médiuns não espíritas do que espíritas. Entre os espíritas, uma minoria talvez exerça a mediunidade. Mas lá fora no mundo, uma maioria. Principalmente em países, por exemplo, mais sofridos, como Índia,
como África. São países onde a mediunidade é muito aflorada, muito desenvolvida. Lá, segundo alguns pesquisadores, tem médiuns nas esquinas que fazem cirurgia na hora. Cirurgia mediúnica na hora. O cara corta a barriga do outro, cura na hora na esquina. Todo mundo passando para lá e para cá, e o sujeito que se cura, se livra daquela, médiuns de cura, e o sujeito vai embora quando merece, quando precisa. Esse mecanismo funciona no universo. Funciona no universo. Em países organizados, ou mais ou menos organizados, ou influenciados por essa mistura religiosa, como é o Brasil principalmente, isso desenvolve de tudo quanto é jeito. Tem religião de tudo quanto é jeito que aplica a mediunidade, que pratica a mediunidade, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Então a mediunidade, em termos práticos, é essa possibilidade que todos nós temos de receber a influenciação dos espíritos, de ouvir, pensar o que os espíritos passam para a gente, escrever no papel, ou falar, ou agir com as ordens e determinações que o espírito comunicante passa por esse conjunto fluídico dele nosso, que se harmoniza porque são idênticos e que faz a comunicação. Nós ficamos nos mesmos vasos, nas mesmas sintonias e fazemos a comunicação. É simples. Pensar bem, agir bem e viver bem atrai o quê? Bons espíritos, bons comunicantes, boas presenças que nos ajudam. Pensar mal, agir mal, ser egoísta, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, metido, atrai que tipo de espírito? Arrogante, prepotente, vaidoso, orgulhoso, metido, que vai confundir, vai misturar com a gente e aí dá problema. Dá problema. Então, não é um fator espírita, mas o conhecimento da mediunidade ajuda as pessoas a se equilibrarem. Porque se você é médium e está sentindo uma influenciação espiritual, não adianta você fugir para o Polo Norte, que vai levar o problema. Não adianta você fugir para o Polo Sul, que vai levar o problema. Então o que você tem que fazer? Encarar. Encarar como? Conhecendo. Seja bom, seja firme. Comece a se corrigir dos seus probleminhas, que você vai automaticamente melhorando essas influenciações. A vinda ao centro, ou a ida a qualquer religião, com boa fé, com bons propósitos, faz um envolvimento das pessoas para o bem e faz um fortalecimento das pessoas contra influenciações negativas. Porque vindo aqui, analisando, ouvindo, raciocinando sobre essas coisas que nós estudamos aqui, nos ajuda a ter melhores ideias, a ter mais resistência para enfrentar essas influenciações que vão chegar, que passam por todos nós, uns mais e outros menos. E existe o sobrenatural? Não, existe o desconhecido. Aquilo que é desconhecido para o homem é sobrenatural. Camarada, lembra, tinham aqueles exploradores, aqueles descobridores aí das Américas e etc., aquele povo que vinha lá de fora, normalmente aqueles portugueses, aqueles holandeses, espanhóis, eles botavam numa cuia álcool, que eles conheciam o álcool, o índio não conhecia. Eu botava o álcool numa cuia e botava fogo, tchum, aí pegava fogo. Mostrava para os índios, ó, vamos botar fogo nesses rios todos, aí, nesses lagos todos, aí vamos botar fogo nisso tudo, se vocês não fizeram o que a gente mandar. Aí eles com medo faziam o que eles mandavam. Eles não sabiam que aquele era álcool, pensavam que os portugueses lá iam botar fogo no rio, e botar fogo nos lagos, ficavam com medo daquilo. É ignorância. Então, para o índio, botar fogo na água era sobrenatural, mas aquilo não era água. Sobrenatural é o desconhecido. Todo mundo que não conhece acha que aquilo é sobrenatural, mas não existe sobrenatural. Tudo é natural. Pode ser desconhecido, mas sobrenatural não existe nada. Porque se existe, se acontece, está nas leis da natureza, está nas regras do Criador, então é natural, só é desconhecido. Perceberam? Captaram? Pois muito bem, muita paz para todos e até a próxima. Ah, sim, tinha uma outra pergunta, falta um minuto ainda. Tem uma perguntinha de uma criaturinha que falou que só pode vir na sexta-feira. Por que o CEF vai parar com as reuniões de sexta-feira, diminuindo assim a oportunidade de quem só pode vir nesses dias, por motivo de não morar na cidade e perder a oportunidade de ouvir e aprender o verdadeiro espiritismo? Muito bem. Veja bem, nós temos aí questões administrativas. Sobre mediunidade também, tem certos centros que nós conhecemos que quando ia fazer uma festa, perguntava o espírito
Quanto é que ia cobrar o quibe, o pastel, a empada, o cachorro quente? Isso é falta de conhecimento básico, mínimo e elementar do espiritismo. Livro dos médios, como eu falo, se não estudar livro dos médios, vai ficar escravo de espírito. Vai ficar acreditando em espírito vigarista, zombeteiro, que a maioria é. Por que eu posso garantir para vocês que a maioria dos espíritos é charlatã, zombeteira e vigarista? Por que eu posso garantir para vocês? Porque a maioria dos encarnados são zombeteiros, vigaristas, trambiqueiros. Hã? Ou querem contestar? Se a maioria é trambiqueira, a maioria dos espíritos envolventes são trambiqueiros. Então, vai ser uma enganação de lá para cá e daqui para lá. Os daqui querendo enganar os de lá querendo enganar os de cá. É o conto do vigário. Que quando vai na polícia, vão na polícia os dois, vai na polícia um, de alegar que foi trapaceado por um vigarista, ele tem que ser preso também. Porque o vigarista chegou para ele e falou assim: eu estou com esse bilhete aqui, com aquele chapeuzinho de palha, né, todo roceirinho, sandália de dedo, uma soltando do pé, a outra com prego. Olha, eu ganhei esse, está sorteado, está vendo aqui o número, mas eu tenho que ir embora, eu não sei, eu estou com medo, acho que vai chover. Aqui, são 100 mil reais, mas eu troco por 100 reais. O cara abre o olho desse tamanho. Uma vez, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu comprei uma aliança de um cara que sentou do meu lado, num ônibus, com aliança assim bonita. Aí ele falou assim: achei essa aliança. Eu falei: olha só. Aí eu falei: opa, uma aliança. Naquela época não tinha nem muita bijuteria, era raro. Eu tinha 15 anos, tenho 50 anos. Aí ele olhou, eu falei assim: bonita aliança. Ele falou assim: eu achei. Quanto é que você vale? Eu imaginei aliança de ouro, deve valer uns 50 conto. Naquela época, sei lá, uns 50. Aí ele falou: até se eu achasse 10 eu vendia. Aí eu falei: opa, é a chance de eu ganhar 40 aí, ó. Eu comprei a aliança dele. Eu comprei. Levei lá no seu Moacir Joia. O Moacir, olha só, comprei essa aliança. Quando o Moacir pegou, ele falou assim: não é ouro não. Leve igual um algodão. Leve que nem um algodão. Eu falei: mas você não vai fazer um teste? Ele falou: não, nem precisa. Isso aqui não é ouro não. Isso aqui é bijuteria, isso é bobagem. Isso é plástico, talvez. Aí eu saí envergonhado. Aí, claro, eu falei: foi um amigo meu que comprou e pediu para eu ver e tal. Foi o bobão aqui que foi enganado. Eu quis enganar o cara me enganou. É o conto do vigário. Os dois são vigaristas. Cada um quer enganar o outro. Trocou uma mala cheia de dinheiro por R$1.000. Mas o cara não podia levar aquele dinheiro todo. Então, me dá 1.000 que é o que eu estou precisando. O cara dá 1.000 e fica com a mala cheia de dinheiro, cheia de papel, cheia de fotocópia de nota. É um querendo. Então, por isso, eu garanto para vocês que a psicosfera do planeta Terra é inferior. Agora, isso não elimina os bons de fazerem o bem, nem de se conectar com os bons. Bom aqui se conecta com bom. Agora, a massa, principalmente a massa que quer acertar na loteria, a massa que quer ficar rica, é a massa que vai para as igrejas, para ser um milagre, para estar com Deus, para ganhar tudo, para ter vantagem. Ou vocês acham que aquele povão vai lá dar dinheiro para quê? Para sair de lá na pior? Acha que eles vão lá dar 100 reais para levar 80? 90? Nada. Ele vai lá dar 100, dar tudo que ele tem para ganhar 10 vezes mais. É ou não é? É ou não é? A psicosfera do planeta é compatível com isso. O Espiritismo está aí para mostrar isso. Querem ver ou querem continuar sendo enganados? Querem acertar ou querem continuar a ser iludidos? É uma opção que nós temos que fazer, é uma opção que está ao nosso alcance. Agora, os bons aqui se comunicam só com os bons. Isso não impede que a gente reaja, que a gente seja bom, que a gente faça a nossa parte. Estarmos envolvidos, porque o mal só pega no mal. Assim como o bem só pega o bem. É questão de sintonia. Sintonia. Se o cara é simples, não está querendo levar vantagem nenhuma, sentou o cara com a aliança do lado, é bonita. Mas que sorte o senhor deu, né? O senhor achou? Achei, que bacana. O senhor não quer comprar, não? Não quero, não. O senhor achou, fica com ela. Acabou, passou. Não pegou aquele que é simples, humilde e não quis levar vantagem em cima do outro.
mas como quis levar vantagem em cima do outro, levou o prejuízo. Por quê? Um enganando o outro, cego conduzindo cego, tolo iludindo tolo. Isso não é nosso, problema nosso? Claro que é. Claro que é. Eu lembro também, mais um minuto só, compraram... não, então não vou contar essa outra não. Eu vou falar sobre a de sexta-feira. A reunião de sexta-feira nós vamos transferir para domingo. Aí, como eu disse do Kibe, né, que pergunta o espírito, e aí eu falei tudo isso por causa dessa pergunta para o espírito. Nós não temos nem que perguntar para os espíritos se deve ou não deve. Nós vamos transferir por questões administrativas do centro, por questões de adequar o funcionamento do centro cada vez melhor. Nós vamos mudar um pouco o esquema das reuniões de domingo. Nós talvez tenhamos sempre 2 expositores para falar sobre 2 temas diferentes, para não cansar muito, porque toda palestra que passa de 40 minutos, 45 minutos, ela já começa a pesar, né? Ela já começa a pesar. Por isso que eu dou essas picadas aí para acordar, levantar todo mundo, senão o pessoal começa a dormir. Então, por questões administrativas, nós vamos fazer isso. Mas vejam bem, não é só o Centro Espírita Friburguense que é espírita e que faz reunião espírita. Então, quem não tiver mesmo condição de vir aqui, frequente um outro centro, vá a um outro centro. Ah, mas eu não vou gostar lá. Não, vai, é centro espírita também. Procura até ajudar lá. Pergunta, mas por que não faz assim? Por que não faz assim? É uma maneira, às vezes, de você estar sendo induzido para outro centro, para você ajudar lá. Nós não precisamos vir ao friburguense. Podem ir a qualquer centro. Claro que a gente tem, às vezes, a preferência porque a gente se ajusta legal com o que a gente está aprendendo no desenvolvimento ali. Mas qualquer centro é centro, então façam isso. Quem não puder vir ao friburguense, frequente um outro. Nós vamos ter reunião, nós continuaremos tendo reunião nas terças-feiras à noite, às 19h30, que é uma ótima reunião de estudo em mesa redonda que a gente faz aqui. E a gente vai ter aos domingos, e ninguém vai morrer por falta de reunião, não. Nós estamos aí planejando, vamos dinamizar o centro. A partir de maio, nós vamos ter aí umas atividades diferentes, uma mecânica, uma dinâmica diferente, com o objetivo de aprender. Só vale a nossa avaliação aqui exclusivamente se vocês estão aprendendo, se nós estamos aprendendo, se nós estamos entendendo o espiritismo. Se nós estamos certos. Agora, se não está, não adianta. Não adianta a gente encher o centro. Nós não queremos inchaço. Nós não queremos... Vejam que nós fazemos o mínimo aqui para encher centro. Aqui vem quem quer realmente aprender espiritismo. Quem quer ouvir, analisar espiritismo. Quem está querendo outras coisas não vem aqui, vai a outro. Mas ninguém fica órfão por isso. Ninguém fica órfão por isso. Todos os outros centros também fazem um trabalho interessante. Então, como eu recomendo aqui, vocês devem frequentar, visitar. Vocês não são presos ao friburguense. Vocês não são espíritas do friburguense. Vocês são espíritas do espiritismo. Então, em qualquer lugar que vocês forem, eles deverão estar estudando, se é centro espírita, estudando espiritismo. Se estiver distorcendo e tal, vocês perguntem, vocês comentem, vocês sugiram. Vejam bem, vocês vão estar até ajudando. É o espiritismo, vocês são espíritas do espiritismo. Tá?